ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvintes. No episódio anterior apresentamos a ideia de imortalidade. Falamos que dá para ver 4 tipos e mostramos um deles, o de longevidade, foi o que a gente mais se aprofundou, que está relacionado ao fato do corpo físico da pessoa viver por muito e muito tempo. Mas ainda tem mais 3 tipos. O da imortalidade da alma, que muitas vezes pode ter relação com reencarnação, o da ressurreição e o do legado social, que são o que a gente vai falar hoje no episódio. O da imortalidade da alma, por ter essa ligação com reencarnação, é muito comum ver em crenças orientais. Ainda que, na verdade, em muita religião do mundo todo encontra-se algo desse tipo. Porque a alma permanece, só que ele renasce em outros corpos. Pra quem assistiu Avatar, a lenda de Aang, e depois a lenda de Korra, é basicamente aquele conceito. Só que é interessante do Avatar que o que é imortal não é o Avatar. E daí se explica depois na história da Tanto que toda vez que ele entra numa vida nova, ele tem que aprender tudo de volta. Tudo de novo, exatamente. Porque o que é imortal é o espírito. O primeiro Avatar se deu quando o Avatar One, ele se une com esse espírito. E aí quando o One morre, esse espírito ele renasce num outro corpo. Ele carrega então essas várias memórias de todos esses avatares. É um conceito muito diferente daquilo que a gente está acostumado. É quase como se, vamos supor, por exemplo, que se a vida fosse uma alma que estaria encarnada no corpo do avatar teriam 2 almas. Teria a alma da pessoa e a alma do avatar. A alma da pessoa morre com o corpo e a alma do avatar renasce em outro corpo. Isso é muito ligado à questão do Dalai Lama, que esses líderes espirituais, né, do Tibete, e que quando um morre, reencarna em uma outra criança. Em Avatar tem muito isso, porque até a forma de você saber quem é o próximo Avatar é muito parecido com a forma com que os tibetanos fazem para saber quem vai ser o próximo Dalai, né? Que é levar coisas dele para ver se reconhece, para ver se gosta. Então eles pegaram muito isso, né? Então, só que você tem que educar novamente tudo do zero a criança de novo. Só uma curiosidade, o atual Dalai Lama se chama Tenzin. E que é o nome de um dos personagens da lenda de Korra, que é o filho do Avatar Aang. Até essa vertente do budismo, ela tem até um conceito muito interessante que você pode, por exemplo, reencarnar dividido. Você não precisa reencarnar em um corpo só. Você pode pegar partes da essência do teu espírito e jogar para corpos diferentes. Você pode, mas você escolheria? Vai depender do que você realmente precisa. Vai que você, na tua próxima vida, você precise de 3 caminhos diferentes. Isso vai de acordo com a tua iluminação. E houve um caso registrado, acho que um monge reencarnou em 2 crianças diferentes. Em 2 países diferentes. E ele precisava estar nesses países. E quando encontraram ele, acho que uma delas era americana, que até no filme do Pequeno Buda eles até citam essa história, mas transformam em 3, mas se não me engano foram 2 crianças. A questão da imortalidade da alma, eu acho que é a questão mais antiga que tem, né? Porque é aquela coisa que você não sabe se existe, né? Nós somos imortais como espírito, o espírito existe, né? Primeiro a gente tem que aceitar que existe um espírito, que nós vivemos por causa desse espírito, né? A primeira noção de espírito que a gente tem está relacionado à ideia de vida. A gente só vai conceber algo porque a gente vê que tem vida e então deve ter alguma substância, algo que diferencia a vida da morte, um ser vivo de um ser morto. Tanto é que tem aquela ideia, né, de que tentavam
comprovar a existência de uma alma, de um espírito, alguma coisa assim, e então colocavam pessoas que estavam para morrer numa balança e viram que quando a pessoa de fato morria, o corpo perdia exatos 22 gramas. Que esse seria o peso da alma, do espírito, né? Mas isso daí é lenda urbana. Que na verdade, quando você morre, algumas funções param, você vai perder massa. Então você pode expelir todo o ar que tem no teu pulmão. Você está segurando o ar no teu pulmão. Você pode expelir certas toxinas que estão dentro do teu canal excretor. Então, na hora que você morre, realmente você vai perdendo peso. Você não vai ganhar. Mas assim, não é no exato momento da morte e é no decorrer de algum tempo, né? Mesmo depois de você morrer, seu corpo continua soltando gases e enfim, perdendo massa para outras coisas. Mas essa ideia de que existe um algo ali é uma noção bem antiga e é o que está relacionado com a nossa noção depois de alma ou espírito. Até fazer um parênteses aqui pro ouvinte, já que isso daí lida muito com religiões diferentes, assim, a gente tá chamando de alma e espírito, mas de repente pode até ter outras palavras para definir, assim, mas é só para mostrar essa essência do que seria a pessoa que não é necessariamente ali o corpo. Inclusive, para algumas religiões ou algumas noções desse sentido, essa essência vital, ela não está nem ligada à individualidade. A individualidade, ela seria tipo do corpo e o fato de eu ter uma essência como se fosse um líquido vital ali faria com que ela ficasse viva. Se eu tiro esse líquido vital, a pessoa morre, mas não é algo que daria identidade. A ideia do Frankenstein é essa, inclusive, né? Ele achava que a essência vital seria a eletricidade. Então, se eu coloco eletricidade de novo no corpo, eu posso voltar ele à vida, né? Mas isso não quer dizer que a essência vital tem a ver com identidade ou que a alma tem a ver com identidade, quem a pessoa é. É só algo que dá a vida para alguém. E essa é uma ideia bem antiga, na verdade, né? De uma das primeiras, que não está ligada necessariamente à individualidade. Aos poucos, no passar dos séculos e das gerações, a gente vai associando a ideia de uma alma individual e que daria, então, a identidade, estaria ligado a pensamento abstrato, ou pensamento de uma forma geral, a memória, né, os processos psicológicos de uma forma geral. É interessante pensar até em relação ao coletivo, levar em consideração a primeira ideia do roteiro do Matrix. Originalmente, Matrix, os seres humanos eles não seriam um repositório de energia elétrica. Eles, na verdade, seriam um repositório de processamento computacional. Parte do processamento estaria sendo usado uma parte do cérebro das pessoas num coletivo para gerar toda a Matrix. Então você estaria lá dentro, por isso que seria uma relação do coletivo, e por isso que o Neo tinha até um certo conceito de imortalidade. Ele morria no mundo real, mas conseguia estar vivo no mundo Matrix. Uhum. E é interessante você falar do coletivo, porque a ideia de espírito, durante muito tempo você não tem nos relatos mais antigos de alma e de espírito, você não tem muita diferenciação, né? É quase como se fosse um sinônimo para essa essência vital. Mas com o passar do tempo, principalmente a partir de pelo menos no Oriente, ali na região da Grécia, mais ou menos uns 2.500 anos atrás, você começa a ter uma diferenciação entre alma e espírito, no sentido de que a alma seria algo individual e o espírito seria esse algo coletivo, né? No sentido, por exemplo, do Platão, tudo aquilo que diz respeito à minha capacidade de raciocinar, de pensamento, de memória, de experiência, seria minha alma, e o espírito é o lado imaterial, né? O mundo das ideias teria o mundo dos deuses, esse outro lado mais imaterial. E a alma teria uma substância quase espiritual, não seria 100% espiritual, porque a alma também está ligada ao corpo, que é material, mas ela teria essa capacidade também invisível, por isso que a gente não vê a alma, mas ela está ligada ao corpo material. E aí a gente começa a fazer uma diferenciação entre o que seria alma e o que seria espírito. Mas depois o Aristóteles vai fazer também uma diferenciação, mas depois de um tempo, né, a gente, principalmente depois na Idade Média, né, com relação
a Igreja Católica e Santo Agostinho, São Tomás, e você começa a ter você mistura de novo, né, o que seria alma, o que seria espírito, né, porque você vai ter essa ideia de uma alma individual e um espírito divino, mas o São Tomás, principalmente, ele vai fazer a diferenciação dizendo que a alma, ela é mortal. Ela é a nossa capacidade de raciocinar nossos processamentos psicológicos, né? Como se fosse a nossa mente. E o que daria a vida é o espírito, o sopro divino, né? Que Deus respirou em Adão. Seria o espírito divino, que esse seria imortal. Que uma vez que morre, é esse espírito que retorna para Deus. E a alma, esse processamento mental morreria. Mas aí você também tem, né, depois disso, tradições espíritas que vão lidar disso de uma forma diferente, né? Dizer que são corpos diferentes, né? Você tem a alma uma coisa, o espírito é outra, e eles são mortais ou imortais de formas diferentes. Daí vai depender da tradição espírita, né? E, inclusive com a capacidade de ter outras entidades espirituais, né, misturadas. Os egípcios tinham um conceito de que eram 3 ou 4, não é? Digamos assim, espíritos a qual você estava ligado. Caiba, um que ficava e o outro que ia, assim, um ficava meio que ali onde a pessoa, né, morreu, o outro que ia. Agora não vou pôr muitos detalhes que eu não lembro de cabeça, mas era bem isso daí, de ter 2. A ideia do Kai e do Bas, se não me engano, era assim, todo mundo tinha essas duas almas. E uma vez que você preparasse o corpo para a imortalidade, tinha uma dessas almas que sempre ficava com o corpo. Porque eles acreditavam que ia ter o momento da ressurreição. E então essa alma tinha que estar sempre presente junto do corpo para poder preparar para a ressurreição. Mas depois da morte, essa outra alma estava livre para poder ir além. É legal quando você vê a mesma cultura ali, a mesma, né, crença em si, você ter essas diferentes formas de imortalidade coexistindo. Ao mesmo tempo que você tem esse daí da imortalidade da alma, do espírito ali, você tem também da ressurreição, você também vai ter personagens querendo manter a vida mesmo em si, né, da longevidade. É legal você ver como que coexiste na mesma cultura. E uma coisa, o Yamada tinha falado aí do Matrix, aí eu lembrei de algo mais científico, que a gente tinha citado aí no comecinho do episódio, que seria essa ideia de mexer com a mente, né, você transportar, que é algo que é chamado de upload mental, né, você ia pegar a mente da pessoa e colocar em outro lugar, em um servidor, né, uma coisa assim, algo mais com que de sci-fi. Pra mim eu vejo isso como imortalidade da alma, né, seguindo esse mesmo aspecto, porque você tá pegando algo que tá ali no corpo tá existindo junto ao corpo da pessoa, e aí tira e aí não precisa mais ali do corpo. Mas é algo meio... não é físico em si, né? Não é tão físico ali quanto o corpo mesmo. E é muitas vezes o que você vai usar para definir, né, nesses casos, o que é a pessoa, o indivíduo é isso. Por quê? Porque é a mente dele. E a gente já, no episódio de mente, né, que a gente falou sobre o conceito de mente, a gente faz até essa comparação da mente ser meio que dessa mesma roupagem que a alma tem, ou já teve mais, né, ali, mas a mente seria algo mais recente, de ser meio que esse que define a pessoa. E aí, com essa questão do upload mental, você pega a sua mente agora e o seu corpo vai morrer, você tira e põe em outro corpo. Tipo, e se você pegasse a alma da pessoa e colocasse em outro corpo, né? Então segue esse conceito semelhante. Sabe que uma das discussões sobre a questão do teletransporte, né? Além, é claro, de toda a parte de você conseguir fazer isso de verdade, é se você fizer isso em qualquer ser. Eu vou, teoricamente, me desmontar a pessoa aqui e montar ela em outro local. A mente vai junto? A alma vai junto? É uma discussão séria que se tem e que pode ser um empecilho e até, digamos assim, criar... Por exemplo, se começamos a ter, ano que vem, o teletransporte no mundo. Você pode criar, inclusive, religiões ou seitas ou correntes filosóficas ou o que seja contra o teletransporte por acreditar que o que está sendo remontado é outra pessoa.
aquela série que eu tava falando pra vocês, uma das tretas que tem é que existe toda uma religião, um pessoal religioso, que não aceita você tornar os corpos eternamente, na verdade eles são sempre rejuvenescidos, você fazer esse rejuvenescimento eterno, né, pra sempre, é errado. Você deveria, na verdade, morrer como todo mundo morre, sabe? Sim, é uma fase esperada da vida, né? E a série é interessante porque ela tá bem nessa transição entre as pessoas começando a viver demais e saber. E aí elas também têm um outro problema que, a partir do momento que as pessoas vão parando de morrer, quando morre alguém, eles não sabem mais enfrentar a morte, porque eles não sabem mais como lidar com isso. São várias questões colocadas. Essa parte do teletransporte, eu lembro que teve um episódio em Star Trek que abordou isso. É aquele episódio que o Kirk é duplicado. E aparece uma versão maligna dele, né? Que na verdade é quase como se ele fosse separado em dois, né? Então ele tem um lado que é mau e um lado bom. E o que acaba aparecendo, né, tipo, o que aparece primeiro é o lado bom do Kirk, e só que o lado mau ele acaba aparecendo depois e acaba causando confusão até que eles descobrem e encontram um meio para poder reunir. Eu tava pensando agora, eu acho que dos 4 tipos que a gente tem aí citando, eu acho que esse da imortalidade da alma seria realmente o menos, assim, pé no chão. Ele se prende muito à questão da crença, das religiões, assim, realmente porque, por exemplo, o legado social. Quase que o nome, né, já se explica, legado social, legado da pessoa em si ali. O da longevidade. A gente tem animais que são considerados imortais de forma de longevidade porque regenera, né, quando chega numa data regenera, então você considera esse quê de longevidade, e o próprio conceito aí de a gente tá melhorando a saúde, tomando remédios, né, para manter algo assim, né, claro que não necessariamente vai acabar, né, ser realmente imortal, mas vai ter esse conceito da longevidade. E o da ressurreição, já que é voltar no próprio corpo, aí até você tem que realmente definir quando que tá realmente morto, né, em si, porque você para o coração, para a respiração, mas consegue fazer voltar. Então, assim, não tô dizendo que é realmente uma ressurreição, mas está mais próximo daí. Agora, esse da reencarnação e da imortalidade da alma, assim, tudo, mesmo eu tendo mostrado esse que é aí de upload mental, que seria um que é mais científico, ou pelo menos mais sci-fi, essa própria ideia, né, de se a mente realmente seria isso, tudo é meio controverso. Então eu acho que dos 4 ele é o mais, assim, mais difícil de alcançar, digamos assim, sabe? Como que seria mais difícil da gente alcançar, tirando qualquer conceitos religiosos, né, assim, e de crença. Porque se você for pegar por conceitos de crença e religião, muitas vezes já está até definido ali. Ó, não, você tem esse corpo, mas tem a alma que depois vai para tal local, tudo isso já é uma coisa mais, mesmo que desconhecido, mas já estabelecido. Levando em consideração a crença da maioria das pessoas, principalmente no Brasil, essa é a que as pessoas acham que é a imortalidade mesmo. Todas as principais religiões falam de imortalidade assim. Até se a gente vai levar em consideração, por exemplo, que, por exemplo, a gente não tem como alcançar a imortalidade, ponto. As pessoas morrem. A única forma que a gente pode considerar imortalidade nesse sentido seria levando em consideração que a nossa vida permanece depois da morte e teria uma certa continuidade dessa alma, desse espírito depois. E é o que boa parte das religiões acaba defendendo hoje em dia. É o único que realmente 100% você diria que é imortalidade, porque longevidade você ainda pode pôr que uma hora a pessoa morre. Ressurreição, a pessoa pode morrer novamente. Até o legado social, que quando a gente se aprofundar nisso daí, eu tenho uns certos poréns com isso, ele pode acabar. Agora, esse da alma, não. Você considerar que existe um local eterno e que tudo, as almas vai ficar nesse local, tudo, e vai pra sempre, mesmo que a gente não consiga realmente imaginar o que seria algo pra sempre, apenas se definindo dessa forma, tá lá. Então é 100%, né, imortal. O de ressurreição, bom, a princípio a ideia da ressurreição é isso daí, né, de você o seu corpo ele morrer, você, né, em si morrer e você voltar ali mesmo. Então, como eu falei, tem um quê científico no sentido de que de repente seu coração para ali, tudo bem que ainda não vai considerar óbito, né, necessariamente, mas ali você poder,
né, fazer a pessoa reviver, né? Tem até esse conceito de reviver. Então a ressurreição entra nisso. Cristo entraria nesse daí? Eu não sei até onde vai a ideia de ter sido ainda o mesmo corpo. Aí há controvérsias, porque dentro da história do cristianismo, a gente tem mais ou menos uns 1000 anos onde as pessoas discutiam e guerreavam e matavam em torno dessa questão. Naquele episódio que a gente gravou sobre os vários cristianismos, sobre as heresias, a gente fala um pouquinho sobre algumas dessas brigas, mas uma delas era sobre isso. Se, por exemplo, Jesus morre e o Cristo é imortal, ou se Jesus, o corpo de Jesus mesmo, ele volta, ou se é um corpo diferente, né, o corpo mesmo morreu, daí o que volta ali é um corpo espiritual, né, uma coisa assim, nossa, teve muitas interpretações, e eventualmente a Igreja Católica decide por algumas posições, só que mesmo assim acaba não sendo consensual, porque você, a partir do momento que você tem a Reforma Protestante, você tem a possibilidade de novas interpretações, e é o que acaba acontecendo, denominações protestantes diferentes acabam tendo interpretações diferentes sobre o que seria isso. Então não tem uma resposta clara sobre Jesus, em qual ele se encaixa. Mas isso a gente tem figuras que, né, representam daí, do Cristo fica esse meio dúbio, né, assim. Uma outra figura que a gente tem é o Doctor, né, entraria nesse de ressurreição, né, de morrer e regenera, né, e volta ali, mesmo que o corpo modifique, mas tá no mesmo, né, em si. E uma figura muito famosa nessa parte de ressurreição, e ela simboliza isso, é a Fênix, porque a da ressurreição você vê que ela está realmente ligada com morte, porque os outros entra muito na ideia de evitar, né, ou jogar mais pra frente. Agora, a da ressurreição você precisa morrer, que é a ideia de você, né, voltar à vida. E a Fênix é isso, né? Ela se queimar e aí ela ressurge das próprias cinzas. Então ela é um dos principais imagens que a gente tem disso. Um que eu pus aqui como longevidade, mas agora eu fiquei pensando, né, se ele também não encaixa nisso aí, que é o próprio conceito do vampiro. Porque o vampiro, por mais que também tenha a ideia de você matar ele depois, destruir ele, né, seja com a estaca ou cruz, ou o que for que seja, né, na qual mitologia esteja utilizando, mas assim, ele morreu, e aí ele volta. Só que assim, muitas vezes você não considera que ele tá vivo, ele é um ser morto, tipo um zumbi também, né, você não vai considerar que ele tá vivo, mas ele tá ali agindo, ele tá interagindo, ele tá consciente, né, em si, só que também muitas vezes para, né, ele não envelhece mais. Então, você vai pegar, tipo, o Drácula, tem anos e anos, né, tem séculos ali dele tá ali, não envelhecendo. Muitas vezes também não envelhece por precisar de um alimento, né, muitas vezes do sangue, né, se coloca dessa forma, então volta aquele conceito, né, de você se alimentar de algo para manter a longevidade, mas ao mesmo tempo ele morreu e voltou, né. No caso dos vampiros, a maioria das histórias, ele volta com memória. Então, pelo menos uma parte da alma ou da mente se mantém. Então, é realmente uma ressurreição. Pelo menos eu encaro como um tipo de ressurreição. Que dá a esse ser um... O problema é que é o quão vivo ele tá, né? Dá a esse ser normalmente um poder especial. Aí nisso eu acho que do vampiro a gente encaixa também, tipo, o zumbi, né? Também nisso daí... Porque ele tá ali, mesmo que, de repente, mesmo até que você não colocar a questão das memórias, mas tá ali o corpo dele interagindo, né? Nisso da ressurreição, a gente até coloca um quê científico no conceito da criogenia, e aí a gente pode voltar lá também para a longevidade quanto para a ressurreição. Porque a criogenia, o conceito dela vai desde assim, a pessoa tá com algum problema, ainda está viva, e está com algum problema, e aí você põe a criogenia, né, para manter ela até conseguir, né, resolver isso. Então, todo nesse período, ela não morreu, né, nem mesmo envelheceu, ou então, mesmo até se ela estiver morta. Né, tem o conceito da pessoa acabou de morrer, você põe na criogenia para vamos esperar quando resolver isso. Eu lembro, eu acho que foi no dos Simpsons, não lembro onde que era, que o cara morreu e aí foi
pôs a criogenia, e aí tava esperando, e ele tava esperando a cura, né, tal coisa, e ele morreu com facadas. Foi o Sr. Burns. Que ele morreu com 11 facadas, e até o momento eles tinham descoberto só a cura para 10 facadas. Acabei de me lembrar de uma história que aconteceu esse ano nos Estados Unidos, de uma pessoa que estava condenada à morte, aí ela passou mal, foi pro hospital, e lá ela teve que sofrer ressuscitação mecânica, né, tipo, o coração para de bater, você ressuscita e volta, né, e depois ele voltou pra prisão e o advogado dele entrou com um pedido pra ele ser solto porque ele já havia morrido, que teria cumprido a pena quando, né, porque se estava constando lá que tiveram que ressuscitar ele, então se ele foi ressuscitado é porque ele tinha morrido, então ele tinha que ser solto. O juiz não aceitou isso. A gente tá falando dessas questões assim de cada religião vê de um jeito, ou mesmo nas questões filosóficas e tudo, mas quando você entra na parte legal também isso dá um problemão. Você realmente tem que estar definido o que é vivo, o que não é vivo, o que é a pessoa em si, né? Todo mundo sabe por que o juiz não aceitou, né? Se existe um caso que deu um resultado, provavelmente casos similares vão dar o mesmo resultado. E aqui, no caso, não foi só isso. Ele disse que não, que ele teria que ter sido dado a pena, como é que é? A morte teria que ter sido certificada por um legista de que ele não, né, que ele estava realmente morto. A partir do momento que os médicos só constataram uma parada cardíaca e conseguiram fazer ele voltar, não era considerado pena de morte. Aí depois mataram ele pela pena de morte. Quer dizer, acho que não mataram ainda, mas ele ainda vai morrer pelas mãos do Estado. Se for pra questão de ter parada cardíaca, então eu também já revivi, já tive a questão de mortalidade. Não, se você ressuscitou. Ressuscitar é uma coisa. Isso não necessariamente traz imortalidade. Se você continuar ressuscitando com todas as vezes que você morrer, você pode se considerar imortal porque você não morre. Por definição é isso. Mas você tem que ressuscitar todas as outras vezes que você morrer. Se você morrer e não ressuscitar, daí não é mais imortal. A gente vai saber isso na próxima vez. Todas as vezes que eu morri, eu ressuscitei. Então... É que tem um senhorzinho que fizeram a festa de aniversário dele esses dias, que 102 anos, e perguntaram qual é o segredo dele. É não morrer. Pronto. Boa. É o segredo da imortalidade, não morrer. Esse da ressurreição, como eu falei, né, na parte científica a gente falou aí da criogenia, mas o próprio conceito da regeneração, ele pode, em alguns casos, indo para narrativas mais sci-fi ou coisas fictícias, né, em geral, ele pode nem atingir a morte, então aí nem entraria no caso de ressurreição, ou pode, né, morrer e voltar. A gente tem do Highlander, né, a gente tem isso daí, que ele morre e retorna, e muitas vezes, em alguns casos, você vai ter essa regeneração de que nem chega a morrer, e aí fica a longevidade. Então, são conceitos que andam, né, a regeneração ela vai para esses dois lados, tanto longevidade quanto ressurreição. E o último tipo de imortalidade que a gente já citou ele em alguns pontos aqui, que é o do legado social. Ele talvez seja o mais plausível, né, de todos, assim, apesar que eu tenho alguns poréns nele, mas é interessante que é a ideia de você manter a memória da pessoa, né, a memória de algo, mas a memória não na pessoa em si, mas na cultura, né, na humanidade, na civilização. Um exemplo mítico que a gente tem disso daí, que a narrativa dele vem muito nisso, é o do Aquiles, né, que a gente citou aí anteriormente, porque a ideia dele, a mãe dele profetizou que ou ele iria ter uma vida longa, mas sem nada demais e ser esquecido ali, ou então ele iria ter uma vida curta, uma vida breve, porém a imagem dele iria ser imortalizada. Ele iria se manter ao longo dos séculos, assim, e é o que aconteceu, né? Logo ele foi para a Guerra de Troia, morreu ali, morreu jovem, e a gente lembra dele até hoje. Então seria essa ideia, ele seguiu esse caminho. E ele é um exemplo disso. E seria isso daí. O corpo, até a alma, a mente, o que for da pessoa acabou, mas a imagem dela, né, o conceito dela, o legado, manteve-se. É isso que
Que é a imortalidade. A gente falou inicialmente que muitas pessoas correm atrás da longevidade, porque quer manter ali o status, coisa assim, tudo, mas esse também é um que acho que muitas vezes a pessoa, né, corre atrás, né? Tem gente que quer manter a fama, quer ficar, né, escrito na história. É o que a gente faz aqui com o Papo Lendário, porque a gente vai manter esse podcast para longos e longos anos aí. Enquanto tiver como reproduzir os áudios salvos, tá aí. Tá lá. Mas essa ideia do legado social, eu não sei de qual cultura que vem esse ditado, se é de várias culturas, né? Mas é que você só morre quando tem duas coisas, que você só morre depois que todo mundo que você conheceu, todas as pessoas que poderiam se lembrar de você morreram. Então, enquanto alguém ainda lembra de você, você está vivo. Ou que os rastros do que você fez ainda permanecem, né, na humanidade ou num povo. Então, enquanto os seus, né, o que você fez continuar, você ainda continua vivo. Existe esse ditado, várias pessoas às vezes repetem isso, né? E é por isso que às vezes algumas pessoas megalomaníacas resolvem construir, sei lá, uma pirâmide para que não esqueçam dela. Ou um túmulo enorme, ou você dá o nome da pessoa pra rua, pro viaduto, pra tudo, pra que ela não... Ou pra todas as cidades que você conquista, né, Alexandre o Grande. Ou faz mais estátua gigante que cospe fogo e fica gritando de 5 em 5 segundos, lembrem de mim, lembrem de mim. Aonde é isso? Futurama. O Bender vira um faraó num planeta, ele manda construir uma estátua gigante dele mesmo. É interessante isso daí, né? Que é esse conceito megalomaníaco e como eu tinha falado, que ou a pessoa quer essa longevidade ou quer essa questão do legado. E eu acho que o do legado vem quando a pessoa percebe que, longevidade não vai ter jeito, não vai conseguir, né? Tipo, o Gilgamesh ali o Gilgamesh é um exemplo, né? Quis a longevidade, não conseguiu, mas conseguiu do legado. A pessoa cai a ficha que, realmente não tem como, né? Não vou viver pra sempre, então pelo menos vou manter o meu legado. E pessoalmente eu acho esse tipo de mortalidade uma coisa muito bacana pra gente pensar, no sentido de que enquanto a gente fica pensando que o meu desejo por imortalidade tem a ver com as minhas memórias da minha vida, a gente vai desejar a longevidade. Mas a partir do momento que a gente percebe que as memórias elas não são minhas, as memórias são da humanidade, aí o legado social já passa a ser o caminho. Então a gente vai querer fazer alguma coisa para deixar uma marca, né? Essa diferenciação ela é muito importante, principalmente dentro da psicologia, quando a gente vai pensar, por exemplo, na educação de pais e filhos. Enquanto os pais ficam pensando, não, os filhos são meus, eles me pertencem, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu filho porque ele é meu, você está criando pessoas doentes e pequenos monstros, né? E a partir do momento que você percebe que não, eu estou só cuidando do filho, mas meu filho pertence à humanidade, ele não pertence a mim, aí você começa a ter uma relação mais saudável. E psicologicamente, quando a gente começa a sair dessa individualização desses processos e entender que tudo isso pertence a gente pertence a uma humanidade, a uma forma de vivência bem mais coletiva, a gente consegue ter uma vida um pouco mais tranquila e a ideia de imortalidade pelo legado social entraria nesse caminho também. É quase como se fosse uma ideia mais madura de reconhecer a própria mortalidade e a imortalidade do que você pode fazer. É interessante até pensar em relação até à história do próprio Superman, que tem isso. Nas histórias mais famosas, boa parte do legado do Superman na verdade, a forma que ele foi criado pelo pai terráqueo dele. O pai kryptoniano sabe que tô mandando meu filho para outro planeta, porque meu planeta tá morrendo, e meu filho vai continuar meu legado. O pai kryptoniano do Superman tá vivo no Superman. Tá vivo nele. Então, o pai terráqueo transformou ele no super-herói. Tanto que até tem histórias mostrando o que aconteceria se o Superman não fosse criado pelo Jonathan Kent. Uma das melhores é por assim dizer, o Red Son, entre a foice e o martelo. E nesse ponto, a gente citou aí do Aquiles e do Gilgamesh, também do Superman, essa questão, mas assim, se for ver, toda a questão mítica, eu acho que entra, né, de mitologia antiga ali, vai entrar nisso, né? Todos os personagens do qual a gente lembra e tá narrando as histórias dele,
teve esse legado, né? Então todos os deuses, os deuses até é interessante isso daí, porque os deuses, a gente falou aí da ambrosia e tudo mais, da longevidade, mas quando você entra num conceito até dos tempos de agora aí, lá, deuses americanos, né? É muito disso daí, né? Do legado. Enquanto as pessoas estão ali acreditando ou tá falando dele, ele tá ali vivo. Então, né, os deuses existem, basta você acreditar neles. Então, eles estão dentro dessa imortalidade de legado. Se a gente pode pensar, que nem eu falei, da questão, vai construir uma pirâmide, você é megalomaníaco, mas essa questão de você deixar os descendentes, né, ou seus discípulos, é a coisa mais interessante, sim. Né, eu acho nessa questão do legado social. Não à toa, a gente sempre procura, a maior parte da humanidade procura se reproduzir para ter filhos que seriam, né, vai levar o seu gene e também a sua cultura. E nisso leva também a cultura da sua família, de tudo que está em volta. E aí, se não é um filho de sangue, um filho geneticamente o mesmo, é um filho adotado, ou como acaba acontecendo, você acha que só vai estar educando um filho, só está deixando legado através daquele filho, mas, por exemplo, quem é professor acaba deixando um legado, às vezes, por várias gerações, porque ele formou pessoas que vão reproduzir várias coisas que são dele, né? Ideias dele, jeito de fazer. O que ele ensinou ali, que a pessoa aprendeu, também vai ser passado para frente. Então, tá mantendo o legado daquela pessoa. Não é só questão genética, né? É a questão também da cultura que você tá passando, dos ensinamentos, tudo mais. Que você falou de construir pirâmide, ou então ter a questão do filho. Eu, nesse caso, preferia que o meu legado fosse construir uma pirâmide do que ter filho. Mas é interessante. Vez aí, só que, assim, tenho dois poréns, mas refletindo, assim, eu vi que dá pra ir além disso, mas, assim, um é aquela questão, assim, o legado tá dentro ali da cultura, tá na humanidade, então acabou a humanidade, acabou o legado, então, né, pode sim ter um fim, né, e outro é a ideia de, existiu a pessoa, aí fez algo, foi mantendo o legado, aí manteve-se o legado, né, ali depois as pessoas vão lembrar dos feitos em si, de como era a pessoa, mas... E o quanto isso não vai modificando com o tempo. Quanto que a gente olhando para alguém ali do passado não vai ver com os olhos de agora, então vai mudar o que a pessoa realmente fez, sabe? De você ir deturpando a história da pessoa. Faz um revisionismo. Então aí você tá alterando o legado da pessoa, né? Tá matando aquele legado e tá criando um novo, de certa forma, né? Então esses são meus dois poréns, né? Não dizendo que não exista isso, mas, né, são formas de você ver também o que o legado social pode sofrer. Né? Você pode pensar até em consideração ao legado de imortalidade, até coisas absurdas. Você tem por aí um certo alemão, na verdade austríaco, né, de bigodinho, que você pode considerar o legado dele imortal. Fez coisas terríveis. Até hoje está sendo lembrado. Então, e o pessoal que quer fazer o revisionismo e mudar? Essa que é a questão, né? Tem não só isso, como às vezes você não sabe mais, porque quando você redescobre alguma coisa, por exemplo, um exemplo de você redescobrir, aí você tenta refazer a história, é o Tutankhamon. Ele sequer constava, se não me engano, da lista de faraós que foi feita na época que o Egito já estava sob domínio grego. Fizeram uma lista enorme de dinastias de faraó, teve um historiador grego que fez isso, e não tinha o Tutankhamon ali. De repente, descobrimos, né, foi várias escavações, foi vendo que tinha mais dinastias além daquelas da listagem, e de repente você acha o Tutankhamon que não estava em nenhuma, e aí? Aí agora você está reconstruindo toda essa história, e nisso existem várias versões, tanto a dos pesquisadores, como a dos livros, como a dos místicos, como tudo. Só que o legado tá lá, né, todo mundo sabe que ele existiu. Nesse sentido, então, acabou tendo uma ressurreição social, né? Você não sabia ali, né? E aí o legado só veio depois que descobriu. Então, né, ressurgiu, de certa forma. Juntou meio que os dois. Ele não exatamente construiu uma pirâmide, mas o tumba que ele construiu serviu para manter a história dele. Se é exatamente a história dele, né? Porque também tem outra coisa. Aí nós temos que ver a questão da perspectiva. Eu entendo de uma maneira. Quem convive comigo talvez tenha outras impressões de mim que não são as mesmas, né? Não é o mesmo que eu tenho. E aí, se a pessoa contar o que ela acha de mim, ela tá fazendo uma revisão da minha história?
Ou é o ponto de vista dela? Imagina no teu velório, sempre vão fazer revisionismo sobre a tua história. Vão contar, na verdade, a tua história pelo ponto de vista deles, não pelo teu ponto de vista. Por isso, então, vou ver se eu faço já uma biografia minha antes, já pra deixar ele falar, quer contar a minha história? Conta essa daqui. Não tem que ir contando nenhuma outra. Vai estar lá no meu velório, vai estar aqui, ó. A minha história é aqui, ó. Não vem ninguém querer falar outra coisa, não. Eu que escrevi, eu sou o que sei mais aí de mim, então acabou. Pensa bem, quando você vai embora, o que sobra de você? Sobra o contato que você teve com uma pessoa, que foi um contato bem grande, por exemplo. Você conviveu durante 10, 20 anos com essa pessoa. Essa pessoa vai ter uma imagem sobre você. Mas vão ter pessoas que você teve contato durante 2, 3 dias ou algumas horas. Essas outras pessoas vão ter outra imagem sobre você. Então você vai ter várias imagens, vários símbolos. É que nem até acho que no American Gods tem o Jesus mexicano. É porque se aprofundar muito isso dos deuses americanos, chega até num certo spoiler e tudo, mas eles, em geral, o conceito é esse, né? Já que tem o legado ali, você tem o legado daquela versão, né? Daquela cultura, naquela versão, naquele jeito. Se você for pra, tipo, o Odin, né? Falando aí da história do livro, o Odin tá nos Estados Unidos, ele tem aquela versão, mas de repente você for lá para os países nórdicos, né? O Odin de lá seria diferente, né? Eu acabei de dar o spoiler, né, do livro. Mas a gente pode pensar que na própria Grécia era assim, né? Zeus, por exemplo, que era o deus dos deuses, todo mundo tinha uma própria versão de Zeus, né? E até para justificar que a sua cidade foi criada por um herói que é descendente de Zeus, Zeus é tido como o cara que teve caso com todo mundo. E aí você, juntando todas essas versões diferentes, você acaba tendo, né, criando uma única história com várias versões, com vários legados. O teu povo representa a tua imortalidade. Se você, por exemplo, Leonardo vai meio pro deserto, e lá ele cria uma civilização. Ele vai ser lembrado como fundador daquela civilização, mas ninguém vai lembrar dos erros que o Leonardo fez. Nem tem que lembrar, não. Ou pode ser o contrário, podem lembrar só dos erros. Eu já lembro dos meus erros para que eu possa consertá-los. Então os outros não precisam lembrar dos meus erros, deixa que eu lembro deles. Então eu conserto, o pessoal lembra só dos acertos. Pronto. Quem que vira o imortal? A pessoa ou a imagem que os outros tinham? É interessante pensar sobre isso. Exemplos de legado social, a gente tem qualquer imagem histórica e mítica que você tenha por todo esse tempo, né? Então tá recheado de exemplos, né, em si. A gente citou aí do Aquiles porque na narrativa dele já se prende a isso, né? Mas qualquer divindade, qualquer personagem mítico que tá sendo lembrado, tá aí. Eu lembrei de ditado de um amigo meu que eu não lembro qual imperador chinês, um dos fundadores de alguma das dinastias, que ele foi divinizado. Esse meu amigo falava que deve ter sido um personagem histórico que foi divinizado, porque, segundo esse meu amigo, qualquer sociedade civilizada transforma alguém importante em um deus. Tem várias teorias e várias indícios de que alguns deuses, na verdade, foram humanos considerados tão importantes que foram divinizados. Aí aquela coisa, a imagem que passaram a ter dele foi tal que ele foi transformado em Deus. E aí ele poderia ser um mero mortal, mas não interessa. A imagem que ficou foi de uma pessoa tão imponente, tão importante, tão inteligente, ou sei lá, que vira um Deus, né? É o exemplo para todos. Sim, a gente não pode se prender àquela ideia que já tem um tempo disso daí de tudo que era mítico, na verdade foi algo no passado que aconteceu e aí tornar assim. Mas tem-se exemplos de que você pode ver, olha, daqui foi a pessoa que existiu, uma coisa não descarta, né, a outra de tudo. Então, desse do oriental tem, né? Quando a gente fala sobre legado, é interessante lembrar daquele filme do Viva, Da Vida é uma Festa, né, que ele parte dessa ideia também, né, de que a alma é imortal, só que a alma só vive enquanto se lembram dela. E quando a última pessoa que se lembra de você morre, a sua alma também morre. Então depende muito da lembrança da pessoa. Então esse filme ele é bem interessante, que lida com essa ideia ela mistura esses dois sentidos, né, da mortalidade da alma e do legado social, que um depende do outro.
apesar de citarmos, né, conceitos míticos e religiosos, em alguns momentos aí você viu que a gente chegou em questões da ciência, né, quanto à imortalidade. Alguns animais, o upload mental, criogenia, né? Mas na verdade, assim, digamos que seriam conceitos científicos e de ficção científica, né? Acho que se fosse só ciência, tipo, entregue o quê? Vamos ver. Porque até a criogenia é meio assim, né? Seria da longevidade, né, desses animais, porque já que tem essa definição, né, de imortalidade biológica, porque tem alguns animais, né, que chegam numa certa maturidade e aí eles voltam para outro estágio, né, então eles não vão envelhecendo. De exemplo, a gente tem as hidras e algumas águas-vivas, né? Tem outros, né, também animais. Mas assim, na natureza, o que mais a gente pode encontrar desse tipo? Tem células humanas que tecnicamente são imortais. Células da Henrietta Lacks, né? Isso, que essas células de Hela que chama. Ah, é verdade. Essas células de Hela são células que foram tiradas de uma paciente de câncer que para poder estudar e viram que essas células meio que se reproduziam e crescia e isso foi, sei lá, na década de 50, 60 e até hoje estão aí sendo usadas inclusive para vários experimentos científicos, pelo fato dela se reproduzir, tem vários laboratórios diferentes, né? Mas assim, são as mesmas células ou são tipo filhas, assim, estão se reproduzindo? Aí entra de novo nessa questão do que a gente vai considerar dentro dessa reprodução. Porque assim, vamos pensar, você tem uma célula. Quando ela se divide em duas células diferentes, né, como a reprodução da própria célula, essas duas novas células são duas cópias da mesma célula original? São células filhas da mãe, a mãe morreu? Como é que a gente vai considerar? Porque é isso que está acontecendo com essas células do tumor. Elas só estão se reproduzindo, elas se multiplicam. O que a gente vai dizer? A mesma célula? Mas em tese, se a gente vai considerar que até mesmo um tumor ele tende a morrer, né, porque por conta da forma de multiplicação das células, cada vez que uma célula passa por uma divisão dessas, parte do DNA se desfaz, se não me engano, uma parte do DNA chamada de telômero, que seria a parte da molécula do DNA que daria a longevidade. Então, se um telômero muito longo e resistente, ele pode se multiplicar por várias vezes. Se tem um telômero mais curto, tem menos tempo de se multiplicar. Isso, inclusive, é um problema quando a gente vai clonar um corpo, porque quando você clona, por exemplo, isso aconteceu com a Dolly, né? Pegou-se uma célula de uma ovelha adulta e fez um clone colocando num óvulo, né? E daí nasceu a ovelha, que foi crescendo como se fosse uma ovelha bebê. Só que essa ovelha, como foi tirada de uma ovelha adulta, o telômero já estava desgastado. Então ela acabou sofrendo em idade precoce dos problemas da velhice. Sim, e essa questão do telômero, esses animais que são considerados imortais biologicamente, eles trabalham nesse conceito do telômero. Uhum. E, inclusive, tem muitas pesquisas científicas dentro da biologia e da medicina que trabalham com a ideia de promover uma longevidade ou uma mortalidade, tentando trabalhar em cima do telômero do nosso DNA. Então, se a gente quiser trabalhar com a gente em cima de uma imortalidade maior ou de uma longevidade maior, a gente teria que trabalhar uma forma de manter esse telômero, de aumentar esse telômero. Tem muita gente que já está trabalhando, que já está pesquisando, não sei quão perto ou longe eles estão chegando de alguma coisa ligada a isso, mas o caminho para se seguir é esse, né? Se a gente vai trabalhar com uma imortalidade humana, biológica, que é a ideia de longevidade, tem que se trabalhar em cima dos telômeros. Isso a gente já sabe. O problema é que a gente não sabe como fazer isso. Se a gente conseguir consertar telômero, em tese, a gente consegue, inclusive, reverter a idade. Pegar alguém velho, faz uma terapia genética para poder reverter telômero e a pessoa ela sai mais jovem. Em tese, daria para fazer isso. Mas não sei da viabilidade
efetiva disso. Isso daí já deve também relacionar com aquele negócio de transhumanismo, né? Isso. A ideia do transhumanismo é uma outra ideia também de imortalidade bem interessante, que acaba se encaixando nessa ideia de longevidade. Porque se eu vou trocando partes do meu corpo por máquina, e já tem gente que faz isso, né? Você tem órgãos que são substituídos por máquinas e órgãos sintéticos, ossos de metal e músculos enfim, e outros órgãos assim. Eventualmente, em tese, a gente poderia chegar num ponto de integração com a máquina para poder não morrer mais, né? Então, se o nosso cérebro, parte do nosso cérebro começa a dar problema, a gente troca por um chip, vai trocando as partes, como a ideia lá do navio de Teseu, vai trocando. E, em tese, seria uma forma da gente também estender a nossa vida pelas máquinas. E as partes mecânicas são mais fáceis de serem trocadas depois, né? Então, essa é uma forma também que estão se explorando, né? Através do transhumanismo e da integração homem-máquina. E eu acho mais viável essa troca gradual do que simplesmente pegar a consciência e a mente e jogar no computador, porque, né, consciência e mente não existe. Mas se for essa integração do próprio corpo com a máquina, aos poucos essa ideia da nossa identidade, ela pode se integrando, né, com essas experiências da máquina nesse sentido. E aí a gente passa a ser humanos diferentes, transhumanos, né, no caso, mas potencialmente mortais também. Eu penso nos dilemas filosóficos disso, do transhumanismo, né? De repente será que você continua sendo humano quando você tem, sei lá, mais de 60% do corpo máquina? O Asimov, que escreveu o Homem Bicentenário, né? E lá ele discute mais ou menos isso, né? Porque no Homem Bicentenário é um robô que vai criando uma forma de se transformar em humano, mudando aos poucos as suas partes mecânicas e se transformando mais humano. Enquanto ele está fazendo isso, ele desenvolve tecnologia para aprimorar os seres humanos, né? Então, de certa forma, ele se torna mais humano porque ele constrói partes sintéticas, semissintéticas, que os outros humanos passam a usar também, né? Então ele cria um sangue sintético, órgãos sintéticos, e os outros humanos passam a usar como se fossem deles. Então, em tese, todo o corpo dele é humano, porque todos os humanos também, de certa forma, estão usando partes que é igual ao corpo dele. Só que o que nos outros são partes, nele é todo, né? E aí é parte desse dilema filosófico, né? E no livro, eventualmente, ele é considerado, né, o spoiler, né, do Homem Bicentenário, ele é considerado um humano de 200 anos de idade. Ele é considerado humano não mitológico, mais velho. Mais velho, exatamente, porque ele chegou a viver 200 anos de idade, que é todo esse tempo, né, Ele recebe a notícia segundos antes de vir a falecer. Tem essas reflexões filosóficas, né, discussões aí, porque se é possível a gente fazer essa integração do humano com a máquina, seria possível a gente também fazer o inverso, né? A máquina se torna mais humana. E aí toda a questão da vida entraria. E em tese, o Jornada nas Estrelas também briga com isso com um personagem do Data, que é um androide. Ele é androide, ponto. Só que o sonho dele é se tornar humano, e aos poucos ele vai se aprimorando nesse sentido, mas principalmente com relação ao comportamento e à programação dele, né? E no decorrer da série e dos filmes entra a integração dele com partes biológicas. Ele aprende a sonhar, ele tem um chip de emoção que é colocado no cérebro positrônico dele, que ele desenvolve emoções humanas, e ele tem que aprender como lidar com essas emoções, né? Então ele vai aos poucos emulando até que, né, se questiona, né? Será que ele pode ser considerado um vivo? E se ele fosse considerado vivo, em tese ele poderia viver para sempre, já que a máquina ele não tem prazo de validade. E a máquina ele pode simplesmente ir trocando as partes com defeito e viver. E aí seria um incômodo, né? O Picard, inclusive, ele tem uma conversa com o Data nesse sentido, né? Que se você for considerado vivo, em tese você ia ser considerado imortal, e nós humanos vivos, a gente tem problemas com pessoas que se apresentam imortais pra gente, né? A gente tende a não aceitar muito bem, né?
Né? Tem alguns episódios que são discutidos isso. Então, essas discussões todas científicas, elas são bem interessantes. Principalmente hoje em dia, que a gente já está vivendo num período onde a ciência já está fazendo muita coisa além daquilo que a gente sonhava ser possível para a existência. A gente já está curando doenças que antes, tipo, nossa, você pegou tuberculose, meu Deus, você está morto. A ciência está desenvolvendo muita coisa nesse sentido. E a ideia do transhumanismo, de uma forma geral, é você utilizar tudo isso para ir além daquilo que a gente considera ser viável, né? E se a gente conseguiu chegar até esse ponto agora, é capaz que no futuro não muito distante a gente consiga ir bem mais longe também. E aí, para finalizar, eu pergunto para vocês, e aí uma pergunta também para o ouvinte: quem quer viver para sempre? E aí, vocês gostariam de viver para sempre? Se aparecesse alguma entidade e falasse, não, você consegue, por mágica, conseguisse te dar a imortalidade de uma hora para outra, vocês aceitariam? Eu ia colocar uma condição. Eu iria aceitar se, junto com a imortalidade, viesse também a juventude, que eu não envelhecesse mais. Porque eu já vi muita história onde, tá, beleza, vou ter imortalidade, mas você vai envelhecer, que não dá muito certo. Tem, inclusive, uma história muito interessante, né, que eu recomendo que, caso vocês consigam encontrar uma noveleta, tem 40, 50 páginas, chamado O Imortal. O autor, se não me engano, se chama Márcio Feijó, que conta mais ou menos essa história, né? Eu não quero dar spoiler porque essa história é bem divertida. Mas parte da história, não é toda, parte da história envolve o dilema de um cara que quer ser imortal. E ele faz de tudo, seitas satânicas e tudo que ele consegue para poder ser imortal. E parece que dá certo. Só que tem todo esse dilema que ele pede para ser imortal, mas ele não pede para ser jovem. Então ele envelhece, fica com diabetes e problema no coração, e fica cego, paralítico mas é imortal. Então, se mantesse a juventude e a saúde... Eu não ia ver muito problema em ser imortal, né? Principalmente porque daí eu ia ter tempo pra fazer o que eu quisesse. E você, Amada? Faria um pedido parecido, a única diferença é que eu não queria ter dívida. Quando você viver pra sempre, é que você tem dívida pra sempre também. Mas assim, ter dívida pra sempre não é muito problema, porque assim, eu posso ter hoje, comprar uma ação que vale, né, R$1, daqui a algumas centenas de anos essa ação vai estar valendo milhões de reais. E aí eu consigo pagar as minhas dívidas ou então dar o calote, foda-se, né? A pessoa que tá me cobrando já morreu, então não ia ter problema com relação a isso. Ou então falar, então você vai pagar a sua dívida com prisão, você vai ficar 30 anos na cadeia pra pagar essa dívida. Não tem problema. Fico 30 anos na cadeia, saio e continuo vivendo, não ia fazer muita diferença. E você, Nilda? Porque você já teria a questão da imortalidade da alma, né? Tem a questão da imortalidade da alma, mas eu não gostaria da imortalidade. No máximo, uma longevidade, desde que ela viesse acompanhada de saúde, porque eu já cansei de ser diabética. Imagino a vida eterna como algo que acabaria ficando tedioso, acabaria ficando complicado para você viver. As pessoas que você ama iriam morrer, e você ia ter que estar sempre naquele renovar laços eternamente e perder esses laços, essas pessoas morrendo e você voltando de novo, ou então você se torna totalmente, digamos assim, uma pessoa que não se liga a ninguém nunca para não sofrer isso repetidamente, né? Você ter ou não ter laço com as pessoas. Então, assim, só eu sendo imortal, eu acho que já seria extremamente problemático, e eu acho que a humanidade como um todo virando imortal também seria problemático, porque tudo isso que a gente falou, você vai querer ter filhos? Não, você vai superpovoar a Terra, você vai ter o que fazer. Uma hora você enjoa, né? Sabe assim, será que você vai conseguir viver para sempre? Uma hora você não vai ter pressa para fazer as coisas. Não sei, não quereria ser imortal. Talvez ser um pouco mais, ter uma vida, sei lá, 150 anos, 200, mas mais do que isso eu acho que, sabe, iria cansar. A vida às vezes cansa. Eu partilho muito dessa ideia, assim, todos que vocês falaram também, penso dessa forma, mas eu acho que eu recusaria realmente, em parte por muito isso que a Nilda falou. Eu acho que eu aceitaria só, e claro que aí seria muita
isso seria fácil demais, mas assim, se eu pudesse falar assim, beleza, eu aceito, mas se quando eu quiser desligar isso, eu puder desligar. Quando eu puder falar, não quero mais ser, eu volto. Mas aí também é muita, né, mamata, porque aí eu escolho, meio que escolher quando, né, querer ou não. Porque o conceito de ficar imortal, de nunca morrer, me incomoda de uma maneira, incomoda demais. Tanto que eu, por não ter religião, por não ter crença nenhuma, a própria ideia da alma de viver num céu, num paraíso para sempre, e considerando ainda que eu tenho esse mesmo tipo de cabeça, também me incomoda, sabe? Então o próprio conceito que religiões já colocam me incomoda, eu recusaria com certeza, muito por esse conceito aí, tipo, vou perder tudo, vou ter que me afastar. Eu imagino que se isso não vier com uma sanidade perfeita, eu vou ficar louco. E ao mesmo tempo que me incomoda a ideia de ficar, né, imortal, a ideia da mortalidade, pra mim, é muito reconfortante. Porque isso muito é uma visão minha, se prende à ideia também de sentido da vida, da gente não ter, eu digo por mim, porque cada um, né, com sua religião, então ok, mas eu não ter sentido nenhum, eu não ter significado nenhum, não tenho que vir aqui pra fazer algo, então eu não sou nada. Então eu vim, vivi, morri, acabou, tô confortável, tô feliz, tô, então tá ótimo, então valeu a pena, sabe? Eu vejo bem a vida como uma viagem mesmo, sim, passei e foi. Só que, claro, pelas religiões é isso e tem uma segunda viagem, né, ali. E muitas vezes a segunda viagem dura pra sempre. Mas pra mim não, pra mim essa viagem tá bom, acabou. Ao mesmo tempo que a imortalidade me incomoda, a mortalidade pra mim é reconfortante. Eu sei, perder parente, pô, ruim, faz mal, tudo, mas isso porque eu tô aqui ainda vivo. Mas eu, partindo, tá ok. Não vejo problema nisso, não vejo aquela coisa, não, tenho que, nem mesmo de manter a fama, sabe, do legado social. Fala, não quero, assim, eu gosto de produzir conteúdo, assim, então que as pessoas ouçam, beleza, mas, porque eu acho legal de fazer isso, é gostoso de fazer, mas não porque eu quero, né, manter um legado, já que também não quero ter filho, então não quero manter, né, hereditariedade, coisa desse tipo, não quero voltar a vida necessariamente para ficar para sempre, não faço questão disso, né? Me incomoda essa ideia de pensar que vai estar tudo acabando e eu vou estar aqui, assim, tá, e aí? Vai chegar uma hora que nem a Nero falou, alguns anos a mais aí, uns 200 anos, legal, sabe? Pô, maneiro, quero ver como vai estar as coisas, mas eu quero que uma hora pare. Uma hora tem que acabar. Pra mim tudo tem que ter um começo, meio e fim. O famoso tchau e obrigado pelos peixes. Exatamente. Pra mim é gostoso pensar na ideia da mortalidade, sabe? Pensar que acaba. Sabe aquela série que toda hora renovam e a temporada já tá uma droga e aí você até que assiste, mas tipo, você, porra, que merda, sabe? Minha vida ia se tornar nisso, sabe? Uma temporada de, porra, mais uma temporada. Talvez uma hora fique esse tédio mesmo de série sempre sendo renovada, né? Mas eu lembrei de uma frase que eu escutei essa semana, que é que a gente só pode vencer a morte se a gente enfrenta ela. E a única maneira de enfrentar a morte é morrendo. Mas vocês possuem mais alguma consideração? Vivam a vida, aproveitem. Não se rendam ao medo e sigam em frente, que é a melhor maneira de enfrentar isso. Vivam, porque um dia você vai morrer. Então, viva.